Aventura. Olá, minhas senhoras, como estão? Olá, Teresa. Bom dia. Bom dia. Vamos apresentar então a nossa estimada outra... Temos a Teresa Paula Marques connosco. Bom dia, Teresa. Kotovics. Kotovics está bem dito? Não está. Kotovics. Cláudia acertou. Kotovics. Mas também treinei. Mas eu tenho a mania, sabe que eu sou de germânicas, dá-me aqui assim para inventar. Kotovics, muito bem. Que é jornalista, portanto, nossa colega e autora de um livro que eu já espreitei chamado Adotar em Portugal. E a razão porque hoje a temos cá é justamente porque a parentalidade, primeiro vou aqui só à Teresa, que é a especialista residente. Primeiro vamos dar o número... O número de telefone. É o número de telefone 214245661, para o caso se querem falar connosco. Repete tu. 21-424-5661, para o caso de quererem falar connosco. Para quê? Porque, consoante a conversa que aqui vamos ter sobre a adoção, pode ter alguma dúvida, entre em contacto e tem uma consulta em direto. Exatamente. Ou adotou, ou vai adotar, ou está num momento de, enfim, daquele limbo que acontece muito na adoção, que é, estou à espera, acontece, não acontece, a minha cabeça, o que é que se vai passar. Bom, Teresa, muito bom dia. Prazer em vê-la. Portanto, isto da maternidade, da parentalidade em relação a crianças neste contexto é exatamente a mesma coisa, não é? Exatamente. Há muitas teorias, não é? Que o melhor é adotar mais pequeninos, há outras pessoas que arriscam mais tarde e também as coisas correm muito bem. Qual é a opinião da Teresa? Eu acho que tanto faz uma coisa ou outra, porque depois haverá sempre uma adaptação, não é? Portanto, se calhar, em termos de maior facilidade, digamos assim, de maior encaixe no percurso normal de ter uma gravidez e nascer o bebezinho, etc., será adotar em bebezinho. Mas também, se for mais tarde, também não vejo por aí um grande problema, até porque as crianças que são adotadas são aquelas que têm a certeza absoluta que foram desejadas, não é? Não há criança mais desejada do que uma criança que foi adotada, não é? Mas eu ia dizer, na expectativa dos pais, os pais quando partem para a ideia da adoção, não sei, pois a Ana pode-me ajudar melhor, quase sempre têm na ideia, eu vou querer um bebé de colo, um bebé recém-nascido, parece que há de ser mais nosso, porque é quase sempre, não sei se é verdade ou não. Não necessariamente, portanto, nós até no dia-a-dia nos ligamos a crianças que já são mais crescidinhas, portanto, isso do afeto e da ligação entre as pessoas é algo que vai crescendo. Aliás, uma das coisas que muita gente muitas mulheres, se calhar a Júlia não sentiu isso, mas muitas mães me referem, é que se assustaram que no momento imediato em que têm os bebés, naqueles dias seguintes, não há ainda um grande apego àquele bebé. Portanto, será que eu não sou boa mãe porque ainda não tenho? Porque, de facto, depois a ligação vai crescendo com o tempo. Portanto, a vinculação, exatamente. A vinculação vai se estabelecendo. A Ana, que então escreveu um livro, mas viveu uma experiência. Sim. Conte lá a sua história, Ana. Para quem não sabe, bom dia. Bom dia. Bom dia. Então, nós decidimos avançar com um processo de adoção, eu e o meu marido, depois de um diagnóstico de infertilidade. Foi um processo bastante rápido para aquilo que se ouve falar, esperámos 2 anos. Eu pensava que iriam ser pelo menos 3, portanto foi mais rápido do que eu pensava. E depois tivemos 2 filhas maravilhosas. Então, têm que idade? Agora têm 6 e 7. Tinham 4 e 5. Portanto, cá está. Mas diga-me uma coisa. Há muita falta de informação, não há? Eu acho que sim. Eu acho que isso é aliás, escreveu este livro por causa disso, não é? Exatamente. Eu acho que isso o que sentiu que não estava a ser bem explicado para achar que depois tinha que produzir qualquer coisa que ajudasse? O que eu senti foi, na altura, mesmo antes ainda de decidir avançar para o processo, nós estivemos durante quase 1 ano a pensar e a discutir e a ter imensas incertezas e dúvidas, e será que sim, será que não? E eu, nessa altura, procurei ler o mais que podia. E o que percebi foi que havia muito pouca coisa em Portugal. Alguns guias da Segurança Social, alguns bastante bons, mas a informação está muito dispersa, não havia nada compacto. Não é? Encontra muita coisa nos Estados Unidos ou no Brasil, porque o mundo da adoção é muito diferente do nosso, mas cá não havia. Isso, porque eu tenho muita necessidade de ler,
fez muita falta. Portanto, quando comecei a fazer este livro foi com o intuito de que outras pessoas... Olha, Ana, e diga-me lá, como é que, pronto, tomar a decisão, eu acho que quando um casal está em harmonia em relação a essa matéria e, portanto, as coisas fluem. Agora, como é que se chega depois ao momento em que dizemos queremos uma criança com esta ou aquelas características? Porque eu se me visse perante uma situação dessas, eu não saberia o que dizer. É o pior momento. É o pior momento, porque eu amaria qualquer criança, não é? Que me viesse para o colo, não é? Qualquer uma que fosse. Portanto, eu não saberia, quero uma criança com esta, já se faz lá a ideia, eu quero eu vou amar. Eu quero ser mãe, não é? Eu quero ser mãe. Porque já agora, só onde mais chega. Porque também, quando as pessoas são mães biológicas, também não escolhem Nós não escolhemos o que é que não escolhem o género, não escolhem... Claro. Pronto, portanto, o processo... Como é que foi, Ana? Como é que foi esse processo mental e emocional, Foi claro? super complicado. E para mim, sinceramente, é a parte mais difícil de todo o processo. Portanto, nós, antes sequer de avançarmos para uma candidatura, discutimos muito os dois, não tínhamos os dois as mesmas ideias. Ainda para mais. Ainda para mais, não é? Felizmente, o meu marido é mais pragmático, mais pés assentos na terra, porque eu já pensava, podemos ter 3 ou 4 de uma só vez. Já agora, não é? Estás doida a pensar. E isso foi uma das primeiras questões. Mas avançaram logo com a ideia de ter 2? Sim. Portanto, são irmãs entre si? São irmãs. São irmãs biológicas. São irmãs de morte. E, portanto, isso foi logo uma das primeiras dúvidas. Nós sabíamos que não queríamos ter um único filho, sabíamos que íamos querer ter mais e, portanto, essa foi a primeira discussão. Vamos avançar para irmãos ou não? E decidimos que sim. Depois havia a questão da idade. Essa questão é muito complicada. Até que idade é que nós achamos que podemos ir? E depois isto é uma coisa muito difícil de decidir. Nós, na altura, pensámos até aos 6 anos. Tinha um bocadinho a ver com a idade de entrada na escola, de estarmos ainda a acompanhar nessa fase que eu acho que é super importante. Hoje, se calhar, já teria ido até aos 8, aos 9 ou aos 10, porque já tenho uma visão completamente diferente das coisas. Exato. Depois, por exemplo, foi importante a idade dos meus sobrinhos. Não é? Eu olhava para eles e pensava, ok... se calhar se na altura o meu sobrinho tivesse 10 anos, eu se calhar tinha dito, acharia que seria capaz de ir até aos 10 anos. Diga, Teresa. E adotar uma criança com 4 e com 5 anos já é numa idade em que de facto ela já tem muita noção de si, já tem muita noção, já tem alguma noção do seu passado, não é? De tudo. Tem a memória. Adaptação, exatamente, tem a memória. A mais velha, sim. A mais nova, não. Nunca falou, nunca não. se... A mais velha tem todas as memórias, lembra-se perfeitamente da família biológica e é uma coisa sobre a qual conversamos muitas vezes. Nunca foi um tabu, isso é uma coisa muito importante, Júlia, por isso é que eu estou aqui a colocar esta questão, porque existem pais que eu acho que os pais adotivos são iguais aos outros pais, portanto são pais, pronto. Vamos estabelecer isso. Portanto, existem pais que tornam este assunto um tabu até muito tarde. Isso é um erro muito grande, não é? Não dizer à criança que ela é adotada. A criança tem o direito de saber a sua história, claro. Não é? Mas muitos por medo. Não é? Por medo de serem rejeitados, eu por acho medo que há, é deixá-las conversar uma com a outra. Diga. Não, mas estou a gostar muito disso, é isso mesmo. Não é por medo de serem... Não teve medo que essa história... Eu nunca tive medo disso. Ótimo, super ótimo. Assim é que deve ser. Não, e sinceramente, desde o primeiro momento, nós sabíamos que o passado tinha que estar integrado. Exatamente. O passado não era para passar uma esponja. Elas não nasceram no dia em que nos conheceram. E nós, enquanto pais, não tínhamos o direito de apagar o que estava para trás. Exatamente. Tínhamos que reconhecer e adaptar as coisas e tentamos dar-lhes todas as respostas às perguntas que elas fazem. E fazem muitas perguntas. Muitas, sempre tentando não diabolizar o passado. Até porque eu não estive no papel dos outros pais e não sei o que é que levou. E não sabem que circunstâncias é que as coisas... Às vezes até um ato de amor, não é? Acho que é um grande ato de amor a pessoa dar o seu filho para a adoção se não tem condições de o criar. É melhor um grande ato de amor ainda que realmente... as adoções, o único, enfim, eu conheço histórias muito felizes, conheço histórias menos felizes e tive aqui uma vez uma história que foi muito triste,
foi alguém que devolveu a criança. Pois, depois. isso é horrível. Isso é uma coisa que eu acho, então... não se devolve um filho, não é? Não se devolve um filho, nós não devolvemos os filhos biológicos, não é? Porque saíram dentro de nós, vamos pô-los aonde? Entregamos aonde? No supermercado? Exatamente. E pedimos o recibo de volta, não dá, não é? Portanto, isto é daquelas coisas, mas há de facto crianças que depois na adolescência e no início da idade adulta complicam muito esta compatibilização entre a família biológica e a família adotiva. Quando não viveram nesta realidade. Momentos bons e momentos menos bons do que tem vivido. Conta lá, o que é que tem sido? Vamos pelo mais difícil, vamos ser claros, não temos muito tempo. Vamos ser claros, o que é muito difícil? Tudo é muito difícil. Pronto, a maternidade é super difícil. Concordo inteiramente. Sim. Pronto. Mas seria difícil como mãe adotiva ou uma mãe biológica. Ser mãe é super difícil, não interessa por onde é que os filhos chegaram. Claro. É super difícil. E depois, há momentos absolutamente maravilhosos que nos fazem esquecer todos os outros super difíceis. Aí, eu não acho que por os filhos virem pela via da adoção seja diferente de serem filhos biológicos. O que é muito diferente? Os primeiros meses. Provavelmente o mês mais difícil foi o primeiro. Porquê? Não há amor ainda. Há espaço para ele nascer, mas nem elas nos adoram, nem nós ainda não há adoramos vínculo afetivo, não há vínculo. que vai-se criando. Nós somos estranhos para aquelas duas crianças. Alguém nos disse que nós íamos ser pais delas, mas elas não nos conhecem. Claro. E nós não nos conhecemos a elas. E isso é super difícil, porque, como qualquer outra criança, passam a vida a fazer birras e disparates e a testar até aos limites, porque querem perceber até onde é que podem ir dentro desta família. Nós queremos mais do que tudo. Conseguiu impor regras desde o princípio. Sim, ótimo. O chamado amor firme é assim, gosto muito de ti, mas que é muito difícil. É muito difícil porque o que nós mais queremos é que elas nos amem. Claro. Não é? E, portanto... mais fácil é deixá-las fazer tudo o que elas querem, não é? Deixa-me lá perguntar-lhe uma coisa. Nesse mês, aqui nesse período, esse certo tempo, quando não havia ainda amor, havia vontade de querer, quando estava quase com a cabeça se calhar batendo nas paredes à noite e pensar, ai meu Deus, alguma vez... A pergunta pode ser idiota, mas desculpe-me que a faça. Pensou, onde é que eu me fui meter? Não sei se não me arrependo. Será que eu nunca vou amar como achava que ia amar? Nunca me arrependi. Nunca duvidei de que as coisas iam chegar onde tinham que chegar, mas percebi porque é que muitos casais desistem. E então, porquê que acha que porque é muito difícil, não é nada fácil. Mas aquele em que primeiro aspecto? mês Da adaptação, é muito difícil. É isso? Imagina o que é. Uma criança de 4 e outra de 5 passam o dia inteiro a fazer disparates e a testar e fazem o contrário de tudo o que nós lhe pedimos e nós não temos para trás todas as memórias que outro pai tem dos primeiros meses de vida, toda a vinculação que já aconteceu, quando se dá banho, quando se dá a papa, quando se dá tudo. Portanto, é muito difícil e depois é tal coisa que é, nós queremos que elas gostem de nós, mas temos que ser firmes, aquela ambivalência, temos que ter regras. E às vezes ouvia dizer assim, eu vou voltar para a instituição e pedir pais melhores. Mas isso também os outros a Ana também está a sorrir. A Ana está a sorrir. Porque isso, não é? É. E o esforço é feito de uma maneira... o esforço vem de outro sítio, digamos assim, diferente de nós pais biológicos, porque os pais biológicos, a nossa vontade é... ali é uma escolha, não é? E, portanto, Ana, como é que convém ter alguma maturidade? Eu acho isto que é uma experiência que não pode ser feita por gente muito jovem, pois não? Eu acho que a maturidade é fundamental. Não tem a ver com a idade, tem se calhar mais a ver com as nossas experiências de vida. E isso é uma coisa fundamental da avaliação aos candidatos. Uma das coisas que as equipas tentam perceber é como é que é a nossa própria mochila, os problemas que tivemos na vida, como é que lidamos com eles, para perceber se vamos ser capazes de lidar com os problemas que trazem os nossos filhos. E qual é a motivação também para adotar, não é? Pronto, porque isso é fundamental. É fundamental. Diga-me uma coisa, se tivesse tido a possibilidade de ter filhos biológicos, teria adotado sempre ou não, também, ou não? Eu sempre quis adotar. O meu marido não estava muito convencido, portanto, não sei. Portanto, o que lhe posso dizer é, ainda bem que nunca engravidei, porque senão nunca teria estas filhas. E adoro as suas filhas, claro. Mas porquê que acha ou melhor, porquê que quis sempre adotar? Quando eu era muito nova,
adolescente, ouvi a história da Josephine Baker, que tinha a sua tribo do arco-íris, 12 ou 13 filhos, cada um de uma nacionalidade diferente. A Angelina Jolie reproduziu depois. E eu, com a idade que tinha na altura e a maturidade que tinha na altura, achava aquilo genial e achava que ter 12 ou 13 filhos ia ser espetacular. Hoje em dia, quer dizer, nunca. Depois a história não é nada tão romântica e tão bonita, não é? Pronto. Mas naquele momento deu-me esse clique de que havia crianças que não tinham família e que precisavam de pais e eu achava aquilo lindo. 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 Porque é uma forma muito, como é, para lá tem uma dimensão de amor, parece que acrescida, não é? Parece que está mais amplificada. É olha, não ficámos aqui tão entretidos na nossa conversa. Mas este livro vai ajudar os pais a desmantelarem algumas barreiras burocráticas que pensam que vão encontrar no caminho, não vão? Sim. É muito importante, porque há o mito da burocracia quando para a adoção. Partir para um processo tão difícil. Não é. E se calhar não é, não é? Não é. O que é difícil é a espera. A espera, felizmente, é longa por um motivo que eu acho que é muito importante, que há poucas crianças à espera de serem adotadas, muitos candidatos a quererem adotar. É terrível para os pais que esperam, mas é bom que haja poucas crianças nestas condições. E também é um teste às pessoas para verem se de facto estão mesmo interessadas ou não é? Eu acompanhei muito de perto uma adoção internacional que correu mal. E correu mal porque depois não se concretizou e foi muito complicado. Tivemos todos muito perto envolvidos. Todos nós contribuímos para aquela ideia de que aquelas crianças eram 2 irmãos que vinham e depois não vieram. E foi muito complicado depois gerirmos esse vazio, porque já tínhamos aberto espaço para aquelas crianças. Mas enfim, gerir as expectativas, leiam o livro da Ana e tenham uma maternidade e uma parentalidade responsável. Um aplauso para as nossas convidadas. Olha aí, foi uma mãe.